Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Quem trouxe expectativa no coração aqui, aleluia. Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Amém. Creia, creia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Estou aqui com muito temor e tremor. Mas eu tenho uma palavra do trono de Deus para a sua vida e para a minha vida, conforme Deus já ministrou no meu coração. Amém? E ela está lá em Tiago, no capítulo 2, o versículo 26. Você pode se assentar, porque antes de nós lermos o versículo, eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem tentado te parar? O que tem tentado te parar? Para a maioria de nós, a resposta é o medo. O medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de sofrer novamente. O medo, ele é um dos maiores especialistas em paralisia que existe. E ele sussurra nos nossos ouvidos que o isolamento é o nosso único refúgio seguro. Deixa eu falar uma coisa para você. Domingo passado nós tivemos uma palavra poderosa aqui sobre depressão. E eu confesso para vocês que ontem à tarde eu passei a tarde toda preparando uma mensagem que eu acreditava que era o que Deus queria falar com a igreja. E durante o momento da oração aqui ontem, das 6h30 às 7h30 da semana que antecede a ceia que nós estamos, o Senhor ministrou no meu coração algo. E Ele falou assim para mim: lembra de tudo que você anotou lá naquele seminário que você foi agora recentemente em Cuiabá? Agora é o momento. Eu quero ministrar tudo aquilo que eu ministrei no seu coração naquele sábado à tarde, naquele lugar. A depressão, ela quer nos esmagar. Mas o medo, ele quer nos parar. E no último culto, com essa ministração poderosa sobre depressão, correntes foram quebradas. E hoje, Deus quer dar continuidade, nos ensinando como proceder após a cura. Mas entenda, o altar não é como um balcão de farmácia, onde nós vamos buscar algo apenas para anestesiar a nossa dor. E a cura emocional não é um convite ao descanso. A cura é uma convocação ao movimento. E é por isso que o título dessa mensagem é Vencendo o Medo através do Movimento.
nós olhamos para a ciência, né, do nosso corpo humano, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que Deus ministrou no meu coração lá nesse sábado, onde eu estava lá em Cuiabá, naquele curso, naquele seminário. Algo tão poderoso, tão simples ao mesmo tempo, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Só existe vida no ser humano no movimento. Quando o sangue para de circular, a vida acaba. Ela se extingue imediatamente. O oxigênio não chega, as células morrem e o corpo entra em decomposição. Aqui, essa palavra, em Tiago, capítulo 2, o verso 26, você já abriu? E nós vamos ler. E diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Tiago usa aqui uma exata lógica biológica na fé, porque uma fé sem movimento, uma fé sem um movimento prático, ela é um cadáver espiritual. Ela é um cadáver em decomposição. Se a lei da biologia diz que o sangue parado gera decomposição, qual que é a ferramenta que o inimigo usa para paralisar a nossa circulação espiritual? O medo. O medo congela o sangue. O medo paralisa o nosso sangue da fé. E quando isso acontece, nós nos trancamos em isolamento. Eu quero dar um exemplo para vocês. Do movimento sobre o medo, que está lá em Mateus capítulo 14, o verso 24 até o 26, é o exemplo de Pedro. Todo mundo conhece essa passagem, quando Pedro andou sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, de madrugada, no meio de uma forte tempestade. O vento era contrário, as ondas açoitavam o barco. E no meio do caos, eles entram em pânico. O texto diz que eles gritaram de medo. Eles ficaram apavorados e gritaram quando eles viram Jesus vindo. Por quê? O medo faz o homem enxergar fantasmas, aonde está até mesmo o agir de Deus. E dentro daquele barco, para eles poderia representar segurança, né? Mas também uma limitação, porque a tempestade estava açoitando aquele barco. Eles estavam estáticos e paralisados. Mais adiante um pouco, Pedro faz um desafio. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus responde com apenas uma palavra de comando. Jesus falou para ele: vem. Eu imagino
A Bíblia não fala isso, mas eu imagino que naquele momento as pernas dele devem ter tremido. Porque o medo intenso, ele ativa o nosso sistema nervoso, o que pode causar tremor nas pernas, pode também trazer a boca seca. Olha como a minha boca está seca aqui falando. É o nervoso, é o medo. O coração acelera, a gente começa a suar frio, né? A respiração ela fica curta e também acelerada. E eu imagino que ali naquele momento em que Jesus falou para ele, vem, ele teve medo, não só da tempestade que estava assolando eles naquele barco, só que o vento soprava forte, mas a lógica mandava com que eles ficassem encolhidos. Só que Pedro, ele entendeu que a palavra de Jesus exigia a responsabilidade do movimento. Ele colocou primeiro o pé para fora do barco e ele começou a marchar em direção ao mestre, porque naquele momento ele estava olhando para Jesus. No momento em que ele conseguiu colocar o pé fora do barco e andar sobre as águas, ele olhava para o mestre, ele olhava para Jesus. Enquanto Pedro se moveu com os olhos em Jesus, ele pisou no impossível. O sangue da fé estava circulando dentro dele. Mas quando ele parou e olhou para a força do vento, o medo assumiu o controle e ele parou. E quando o movimento para, a decomposição e a morte tenta puxar para baixo. Pedro começou o quê? A afundar. Por quê? Porque o movimento parou. Só que mesmo no erro, aqui existe algo poderoso. Mesmo no erro, no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, houve comunhão e socorro por parte de Jesus, que estendeu a mão, segurou e trouxe de volta para o movimento. E é assim que ele faz conosco. Mesmo nos momentos em que nós tiramos os olhos dele e olhamos para as circunstâncias que nós estamos vivendo, ele é tão misericordioso que ele estende a sua mão e ele nos presta o socorro de que nós necessitamos. E ele nos traz de volta ao movimento. O milagre não acontece enquanto você está seguro e escondido nas suas dores. Se você ficar parado por causa do vento, a depressão vai te afundar. Se você se mover sob a palavra de Jesus, até a tempestade vira estrada para você pisar e sair andando. O mar vira estrada, o mar se abre para que você possa atravessar.
quero falar para você, o antídoto, o remédio contra a depressão é gerar pressão. E hoje, quando eu estava estudando, o Senhor trouxe... Você pode trazer aqui para mim essa garrafa, por favor? Olha só, a depressão, ela é uma força externa, psicológica, que tenta te esmagar. De dentro, ela vem de fora e faz uma pressão dentro de você. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É mais ou menos isso que ela faz. Eu estou fazendo uma pressão nessa garrafa. E o que está acontecendo com ela? Ela está ficando deformada. Ela não está no seu estado original. Mas, como nós podemos corrigir essa deformidade e devolver ao objeto a sua forma? Aplicando o quê? Uma pressão contrária. Olha só. E se nós enchermos ela com alguma coisa, pode vir qualquer pressão. Ela até se move. A pressão até tenta deformá-la. Só que quando existe uma pressão contrária de dentro para fora, essa pressão que vem de fora não dá conta de deformá-la. E é isso que o Senhor quer que você entenda hoje. Para que você permaneça curado dessa depressão, você precisa estar em movimento, gerando uma pressão de dentro para fora. Para se manter livre dessa depressão, gere pressão. Rompa a inércia através de um posicionamento. A quebra do silêncio é o primeiro passo. A decisão pela cura é mais um pouquinho que você vai adiante. E quando você busca ajuda, de todas as maneiras, porque foi muito bem ministrado para nós aqui no domingo, né? Deus deixou aí os médicos, deixou a medicina, deixou os terapeutas, deixou os remédios, né? Tanta coisa. Mas o principal, Ele nos deixou Jesus. Amém? Que era filho único, mas que se tornou irmão de muitos. Quando eu decido sair do isolamento, eu consigo gerar pressão, eu consigo gerar um movimento e viver esse movimento é viver em comunhão, uma comunhão profunda, servir na igreja, estender a mão para ajudar alguém que está ferido.
quando eu empresto os meus ouvidos para alguém desabafar, quando eu abro os meus lábios para orar por alguém, eu estou gerando movimento. Quando eu gero esse movimento, essa pressão espiritual pode reconstruir a nossa saúde emocional. Por quê? Nós somos curados para curar. O sangue precisa fluir. E olha só, Deus não cura o seu coração para você se isolar. Nós fomos curados para curar outros. Se a cura para em nós, ela vira uma represa. É como uma água parada. Água parada apodrece. Ela perde o oxigênio, ela acumula detritos, ela se torna um ambiente propício para bactérias e fungos e ela apodrece. Só que quando nós geramos essa pressão e esse movimento, se ela flui de nós para alguém, ela vira o rio de vida, que flui, que vem direto do trono do Senhor e passa pelas nossas vidas para outras vidas. O que é necessário para esse sangue circular? Eu estava aqui falando sobre comunhão. No nosso corpo humano, para o sangue circular perfeitamente no corpo, ele precisa do quê? Que os membros estejam ligados. Precisam estar ligados. Porque se arrancar a minha mão e jogar fora, ela vai morrer. O sangue, por onde ele está circulando, os membros precisam estar ligados. E é nessa comunhão que nós precisamos estar totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Amém? Não existe cura no isolamento. E um dos antídotos contra o medo é essa comunhão. É no relacionamento com a igreja que o sangue da sua fé volta a circular. Se você sair do meio, você morre. Se tirar o seu braço do corpo, colocar ele lá longe, o sangue não vai estar circulando por ele e daqui a pouco ele morreu. O medo e o trauma tentam imprimir em nós como se as nossas vidas fosse um problema insolúvel. Só que Deus olha para você hoje e Ele fala assim: você não é um problema. Você é uma virtude a ser revelada, um propósito. E eu quero perguntar para você nesta noite: o que o Senhor quer manifestar através de você para abençoar alguém, para abençoar o corpo? O que o Senhor quer manifestar através de você para abençoar o corpo? Perdão? Resiliência?
persistência, cuidado, amor. Infelizmente, enquanto nós estamos olhando para as nossas lutas, nós nos esquecemos da promessa. Nós não podemos nos esquecer que, independente do que nós estivermos passando nas nossas vidas, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje fazendo uma pressão em você, de dentro para fora, para que essa pressão de fora que você vive aí no mundo não seja capaz de te deformar, não seja capaz de te desanimar, não te tire do corpo, porque o sangue precisa continuar circulando, gerando o movimento. É no movimento, é através desse movimento, dessa pressão, que nós nos mantemos de pé. E eu já estou terminando. Lembre-se, o temporal de Deus não vem para te afogar. Ele vem para regar e fazer a virtude, o propósito na sua vida que estava enterrado no deserto que você está atravessando. Eu vou repetir. O temporal de Deus não vem para te afogar, mas ele vem para regar e fazer brotar aquele propósito para o qual Ele já designou para a sua vida. Ele vai fazer brotar tudo que de repente você deixou enterrado lá, se lamentando e olhando apenas para a tempestade. Qual virtude o Senhor quer que você revele hoje na vida de alguém? No culto passado, Deus arrancou o peso da depressão. E hoje, Ele diz para você: sai do barco. Faça o sangue da sua fé circular através da comunhão com Ele e também com os irmãos. Gere esse movimento. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Não fomos criados para vivermos paralisados pelo medo. Ele é amor. E o amor lança fora todo medo. Nós somos curados para curar outros. A chuva forte é Ele. O vento forte é Ele. A porta fechada é Ele. Mas a aberta também é Ele. Porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Qual virtude o Senhor quer que você revele hoje na vida de alguém?
gere esse movimento, essa pressão. Porque a fé sem a obra é morta. Não adianta nada nós crermos que somos curados, mas não fazermos nada através disso que Deus fez nas nossas vidas. A cura, ela vem não é para que a gente viva feliz. Que maravilhoso, é maravilhoso sim. Tudo que Ele faz é maravilhoso. Mas Ele conta com você. A cura, ela vem para que você possa ministrar na vida de outra pessoa. Para que essa água não fique parada. Para que possa ser o rio que flui direto do trono de Deus, da sua vida para outras vidas. Sai do barco. O Senhor te chama para sair do barco nesta noite e fazer o sangue da sua fé circular através da comunhão com Ele e também com os irmãos. Tem alguém aqui que recebeu a oração domingo? A oração que o pastor fez, que veio aqui na frente, que recebeu a oração da cura? Se você recebeu essa oração contra a depressão, ou se você sente que o medo tem tentado te paralisar, eu gostaria de te chamar aqui à frente, para que nós possamos orar. Gostaria de convidar os ministros de louvor, para que nós possamos cantar uma canção enquanto nós oramos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Hoje o Senhor me testou com relação a isso, né, pastor? Uma porta que foi aberta na minha vida. E eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Tá tão em cima. Falei com o pastor.